Bem-vindo ao 11º vídeo do HLab, o meu laboratório de quadrinhos para você. Estamos chegando longe. Gosto sim. Espero que vocês estejam acompanhando até agora, todo mundo junto, claro, obviamente, porque é extremamente necessário. Mas vamos lá. Nessa aula eu vou ajudar você, isso mesmo, você mesmo aí que está me assistindo. Brincadeira. Não, mas é sério, eu vou ajudar você que está aí me assistindo a colocar todo aquele seu roteiro, sabe? Que você já tá fazendo, pegando todas as dicas aqui comigo, que você já tá desenvolvendo ele de uma forma conceitual, pra chegar dando tapa na cara de todo mundo, falar, olha aqui meu roteiro, que maravilhoso que tá ficando. Enfim, eu vou te ajudar a transformar esse seu roteiro em um roteiro de história em quadrinhos. Então, como você vai fazer as divisões, como você imaginou a sua história num formato de HQ. E sim, existe esse processo, ele não é tão simples assim. Na verdade, ele é super trabalhoso, mas na hora que você for sentar para fazer realmente a sua história em quadrinhos, você não sabe o quanto que isso vai te ajudar. Ao invés de você pegar o seu roteiro e já ir fazendo os quadrados, já ir fazendo tudo. Não, você primeiro precisa estruturar a sua página. Estruturar como você vai fazer, o que você vai fazer, como que vai ser. Porque na hora que isso chegar para o desenhista de fato, sendo você ou não, vai ter que estar tudo bem esquematizado, tudo muito bem abordado, tudo bem fácil de ser compreendido, né? Não muita complicação, também não muita informação, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha, uma tela, e vou fazendo com vocês, preenchendo, explicando para que cada uma coisa serve, para facilitar na hora de você aplicar o seu roteiro e transformar ele numa história em quadrinhos, tá? Então, vamos supor que você já tem a sua história, você já escreveu. Você escreveu ela tá ali. Ela não tá enquadrada, não tá em sequência, não tem uma ideia. Você já pensou em personagem secundário, você já pensou no clima, no ápice, no desenvolvimento, enfim, você já escreveu tudo, já teve seu processo criativo, né? Mas agora é o ponto crucial de você pegar tudo isso que a gente já falou e mandar no História em Quadrinhos, mandar no formato HQ. Que no fundo é sobre isso que é a nossa oficina, né? Nossos encontros, nosso laboratório. E para você conseguir aplicar isso de uma maneira prática e de uma maneira mais fácil. Então seria muito usuário da minha parte se eu chegar para você e falar assim, beleza, você escreveu seu roteiro, agora vai lá sempre, transforma a história em quadrinhos. Não é assim que funciona. Você pode até tentar fazer isso, mas vai ser um caminho um pouco mais difícil, mais complicado. Você vai quebrar mais a cabeça se você não seguir esse passo. Lembrando que tudo que eu falo aqui são dicas e experiências que de coisas que eu já fiz e passei para os meus alunos, e essa foi a maneira mais fácil de conseguir explicar para eles desenvolverem suas histórias em quadrinhos de uma maneira mais fácil, prática e relativamente rápida, né? Porque todo esse processo aí que eu falei até aqui não é rápido e não é fácil. É fácil se você entrar de cabeça e estudar, e ir atrás, e a hora que você for sentar para fazer vai ficar mais fácil. Mas chega de falação, chega de enrolação, bota na tela e vamos lá. Então vamos lá. Vocês estão vendo um monte aí de quadradinho, quadradão, tá escrito quadro ali. Natália, o que você vai fazer? Calma, respire, a gente vai fazer junto tudo isso. Em primeiro momento, você tem que imaginar que esse monte de quadradinho aí que eu tô mostrando pra vocês é como se fosse uma página de um quadrinho. A gente vai estruturar o seu roteiro, a sua história que você já escreveu, imagino eu, agora em páginas, mas não em páginas normais, em páginas de quadrinhos. Então a gente vai transformar o seu roteiro em uma história de fato em quadrinhos, como eu já havia falado com vocês. Então, pensa assim, se a minha história lá no meu roteiro, quando eu estava escrevendo,
tinha bastante coisa, deu várias páginas. Quanto será que de página de quadrinhos a minha história vai ter? É agora que você vai saber, certo? Então, tenta aí na sua casa, ou no computador, ou pode ser em folha sulfite mesmo, tenta fazer esse esqueminha que eu estou mostrando aí para vocês, esses quadradinhos, certo? E em primeiro lugar, coloca a palavra lá em cima, quadro. A gente vai preenchendo tudo até o final do vídeo para vocês ficarem experts, tá? Então vamos para o primeiro ali quadradinho que está mostrando que está escrito quadro. O que vocês vão colocar neste quadradinho aí? Simplesmente os quadros ou retratos que vocês vão utilizar naquela história. Então vai ser dividido. Por exemplo, a minha história, minha primeira página pode começar, vamos ver, com um retângulo. Então aquela primeira parte vai ser um retângulo. Depois, embaixo desse meu retângulo, vamos pensar que eu vou querer um quadradinho normal. E do lado desse quadradinho normal vai ser outro quadradinho também. Então nessa primeira coluna vocês vão colocar os quadros da sua página e como ele vai ser. Se vai ser triângulo, se vai ser quadrado, se vai ser retângulo, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4. Como que vão ser esses quadrados? Então aí você já tem que pensar, já vai ter que estruturar tudo isso daí. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês este primeiro preenchimento, tá bom? Então, eu coloquei um retângulo na horizontal e 2 retângulos na vertical, certo? Então, pensa que essa é a primeira página do seu quadrinho. Então, na minha história aqui, fictícia, que eu tô mostrando para vocês, a minha primeira página vai ser desta forma. Os quadros que eu vou utilizar vão ser esses. Então, vai ficar como a minha página? Vai ficar desse jeitinho aqui para vocês. Então, olha como fica a minha primeira página e olha como fica mais fácil de se organizar e como a gente consegue ter uma visualização melhor se a gente se organiza antes de sair fazendo. Então, naquele preenchimento dos quadradinhos ali, eu coloquei que os meus quadros da primeira página vão ser assim. Então, a minha diagramação, que nós vamos falar isso em outro vídeo, né, a minha construção de páginas vai ficar mais ou menos dessa forma, certo? Continuando. Agora vamos para o segundo quadro aqui no preenchimento da nossa planilha, na nossa construção de páginas, que é a descrição. Como o nome diz, nós vamos descrever. Vamos descrever o quê? Exatamente. O que vai estar no nosso quadro. Por que a gente vai fazer isso, esse trampo todo? Porque quando você for entregar isso para o desenhista, ou mesmo quando você for fazer os seus desenhos, caso você faça o roteiro e também desenhe, isso vai facilitar muito a sua vida e a vida de quem for desenhar, para saber exatamente o que o roteirista estava esperando com aquela cena, com aquele momento, qual que é a situação que ele queria gerar. Então a gente vai preencher mais ou menos dessa forma. Na minha historinha aqui fictícia que eu estou criando para vocês agora de maneira rápida, nesta minha primeira página. Então, o meu primeiro quadro, o que vai acontecer nele? Ele vai ser numa praia, ele vai ser num campo, eu vou descrever o cenário. Aí então eu vou colocar o que depois? O que os personagens vão estar fazendo? Vai estar andando? Vão estar se encontrando? Vão estar conversando? Eu posso fazer o jogo. Qual que é a sensação que eu quero que este quadro em específico passe para o meu leitor? Então uma sensação mais de angústia, porque isso vai ajudar quando eu for colorir mais para frente o meu quadrinho, certo? Não só na questão de desenho. Enfim, vamos fazendo e vamos colocando. Então vai exemplificar o cenário, você vai colocar o que está acontecendo na sua cena, o que está acontecendo no cenário, que tipo de sensação você quer passar e como você quer passar essa cena para o seu leitor. Então você vai descrever quadro a quadro da sua história, da sua página, porque isso vai facilitar a transformar o seu roteiro numa história em quadrinhos de fato e a você passar a sensação para o leitor que você está esperando que ele receba. Então não fica voado de logo chegar a fazer e já colocar tudo em quadro, não. Você vai resolvendo isso por partes. Então, primeiro quadro, agora descrição do que vai acontecer
dentro deste quadro que você vai montar da sua primeira página, no caso aqui, mas você vai fazer isso com todas as páginas do seu quadrinho, tá? Agora vamos para a terceira coluna na construção da nossa planilha, na construção da nossa página, que é o balão ou a legenda. Lembra que eu falei nos outros vídeos anteriores para vocês treinarem muito as características dos quadrinhos, treinar em desenho, treinar em várias coisas? É aqui que vocês vão colocar aquelas características em prática. Então, por quê? Aqui vocês vão colocar assim, dentro desse quadro, conforme a descrição que está acontecendo, qual balão de fala eu vou usar, qual onomatopeia eu posso usar, como vai ser o movimento do meu personagem, se vai ter metáfora visual, se vai ter linhas cênicas, se vai ter um recordatório. Eu vou colocar todas essas informações, pode ser em forma de desenho, pode ser em forma escrita, fica a seu critério como você vai responder essa coluna. Mas você precisa colocar e deixar claro, por exemplo, como que vai ser este balão, como que vai ser, qual vai ser essa onomatopeia que vai representar a ação. Por isso que você precisa ter muito claro qual que é a descrição do seu cenário, porque isso vai te ajudar, todo o restante vai facilitar novamente muito a vida de quem for desenhar, seja quem quer que seja, quem quer que for. É muito difícil às vezes uma pessoa pegar um roteiro super escrito e colocar isso em quadrinho, né? Se você estiver fazendo isso de maneira conjunta. Então isso vai te ajudar a facilitar as suas ideias na hora de colocar e você não perder a essência dos quadrinhos e também não perder o que você tem que fazer e não deixar a sua obra, o seu trabalho incompleto. Então, recapitulando, você tem o quadro, a descrição e o balão ou a legenda. E que você vai colocar o quê? Exatamente, as características de uma HQ dentro do seu quadro, seja balão, seja onomatopeia, seja o que for. Tá bom? E fica mais ou menos assim. Então, ó, aparece aí mais ou menos o que vocês têm que colocar. Vocês podem escrever, como eu falei, como vocês vão colocar, ou vocês podem desenhar. Então, ou vocês escrevem as características do balão e da legenda que vocês querem colocar na descrição junto com o quadro de vocês, ou vocês podem fazer dessa maneira aqui. Olha que bacanudo que fica também se você tiver aí e preferir fazer os desenhos ou preferir fazer da sua forma, tá? Então é praticamente livre. O que serve esta planilha é para você se organizar e você tentar visualizar realmente como pode ficar o seu quadrinho, como você constrói páginas a páginas com as suas características. Então, se você já for desenhar, né, você pode na descrição fazer um desenho rápido, no balão também fazer um desenho rápido. Na parte que é balão e legenda, não tem problema nenhum. O importante é que você consiga fazer essa separação e consiga entender como você vai passar isso para o seu quadro, como você vai montar a sua página de maneira mais organizada. Agora, por último, mas não menos importante, nós temos o diálogo. Sim, caro telespectador, caro ouvinte, nós temos o nosso diálogo e como as coisas vão funcionar. Então, o diálogo, você vai colocar todas as falas que vão ter no seu quadrinho, o que vai ter dentro do balão de fala, ou o que pode estar escrito em uma onomatopeia, ou, por exemplo, o que pode ter no recordatório. Lembra que o recordatório era a fala do narrador? Então, tudo dentro desse quadro, o que vai ter de escrito dentro desse quadro? Ou então, o que vai ter o título? Esse vai ser o primeiro quadro, como que vai ser o título, certo? Então, tudo que tiver descrito dentro do seu quadrinho, você vai colocar na parte de diálogo. Como eu falei, seja dentro de um balão de fala, seja no recordatório, seja na parte de baixo, seja na parte de cima, seja a palavra fim, seja o título, independente, tá bom? Então, é isso. Ficou deste jeitinho a nossa primeira página. É assim que se constrói uma planilha de histórias em quadrinhos, para facilitar a sua vida, ou a do desenhista, ou tanto faz para quem for fazer. Mas isso a gente consegue transformar melhor o nosso roteiro em uma história em quadrinhos, tá? Então fica aí essa dica para vocês, fica aí
né, de aprendizagem, então treina bastante, escreve vários roteiros, coloca vários roteiros nesse formato. Pode começar em formato de tirinhas ou começa com histórias pequenas para ir pegando jeito, não tem problema. O que fica legal é que como a planilha fica desse jeito, é mais fácil da gente observar e é mais fácil da gente se entender e se encontrar. Então lembre-se de que você deve incluir os diálogos, que são um fator determinante para a construção do seu tempo dramático, né, da sua sequência. Defina as palavras que serão usadas pelos personagens que viverão o seu conflito, tá? Isso é muito importante nessa planilhinha aí que eu mostrei pra vocês. É óbvio que vocês vão ter que fazer isso, mas só pra, né, fixar bastante. E usar as palavras-chave, às vezes usar um jargão, alguma coisa para esses personagens, né? Não sei. E as rúbricas ou indicações, como já comentei nos vídeos anteriores, elas devem acompanhar as falas, descrevendo o estado e o ânimo ou as atitudes daqueles personagens, para orientar o desenhista em relação ao clima de cada fala, tá? E de cada quadro da sua história, tá? É só um lembrete, porque eu já expliquei isso pra vocês, é pra vocês não esquecerem, pra ficar aí bem fixado, porque isso vai facilitar a sua vida quanto roteirista e muito a vida do desenhista quanto desenhista. E mesmo se você for fazer as duas coisas, mas aqui eu já sei como o meu personagem vai ficar, você pode esquecer, porque são muitas ações, são muitas falas. Dependente do seu quadro, da sua história em quadrinhos, você pode confundir uma ação com outra. Então, faça esse processo, mesmo que você for fazer tudo, faça esse processo, desenvolva, faça com calma, porque isso é um pé antes de você, não quase assim, mas quase publicar. Então, é muito importante esse processo, é muito importante você colocar isso da maneira de quadros, colocar o seu roteiro em formato HQ. Não sai fazendo, porque vai dar errado, experiência própria, experiência de alunos, vai dar errado, não faça isso direto, tá bom? Segue esse processinho que vai facilitar muito a sua vida, muito mesmo, de coração. Segue aqui a diquinha da titia. Analisando tudo que a gente conversou, que a gente falou nesse vídeo, as dicas que eu dei, vou falar algumas coisinhas pra vocês assim, ó. Primeiro, se planeje, saiba a sua estratégia, a estratégia da sua história, como você quer fazer esse lançamento e se planeja, de acordo com o que você está pensando, no que você quer fazer e no que você quer fazer e como tornar o que está na sua mente em realidade, certo? Segunda coisa, desenvolva a sua história. Grandes histórias nem sempre precisam ser uma ideia mirabolante, uma super ideia, tipo assim, nunca ninguém teve, não. Muitas vezes aquelas ideias simples, mas se elas são bem desenvolvidas, acabam rendendo grandes momentos e você pode usar isso a seu favor. Terceiro, desenvolva cada cena, a escaleta e a estrutura do seu roteiro. Então é praticamente o que a gente fez aqui agora. Né? A questão da divisão das páginas, o que vai colocar em cada um, isso já junta no desenvolvimento da sua história, já é uma forma de você se planejar, já é uma forma de você colocar em evidência a sua ideia nesse desenvolvimento das cenas da sua história. Então por isso que essa planilha é muito importante na criação de uma história em quadrinhos. Quarto, revise. Depois de tudo pronto, ou mesmo parte a parte, processo por processo que você for fazendo, vai dando aquela revisada, vai dando aquela analisada, e não só uma vez, nem 10, 100 vezes se for preciso, sabe? Você dá aquela revisada no seu trabalho, nas coisas que você está fazendo, seja desde o desenho, desde a escrita, desde o roteiro, desde a criação da planilha, da criação da sinopse, enfim, é a seu critério. Mas revise, ler em voz alta o que você está fazendo, o que você está querendo colocar no papel também ajuda muito. Dizer em voz alta também ajuda bastante, porque isso vai te auxiliar, às vezes, em cada frase que você criou, você lê o seu diálogo com entonação, para você perceber como que o leitor vai receber aquilo, né? Você lê cada frase dos diálogos que você colocou lá na planilha,
Então isso já vai te dar um auxílio muito legal de percepção do seu leitor e como ele pode estar recebendo essa história. E quinto, mas não menos importante, apresente para alguém e faça novos tratamentos. O que é isso? É muito legal você apresentar o seu roteiro e até o seu processo criativo para alguém, até para alguém mais experiente. Se você conseguir ou tiver algum contato, ou conseguir algum contato de algum roteirista profissional ou de algum quadrinista profissional, é muito legal você ir trocando uma ideia, mas não é chegar e falar, isso aqui tá bom, vai, vem, cada processo ir lá e manda pra pessoa, pro cara ou pra mina pra visualizar o seu trabalho. Não, é simplesmente assim, você já tá todo estruturado, você já tem tá construindo uma bagagem, mesmo que seja o seu primeiro quadrinho, e você com a sua ideia realmente pronta, depois de ter revisado, ter passado por todos os processos que eu já tô falando aqui, aí sim você vai lá, mostra pra alguém, vê o que essa pessoa acha, mesmo que seja um amigo, mas assim, é legal a gente ter a opinião de alguns outros profissionais, né, da área. Então fica aí essas dicas. É legal a gente ter novos olhares sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo e às vezes não só de pessoas conhecidas. Momento, você sabia? Comigo. Stanley Martin Lieber, é assim que fala? Bom, Stanley Martin nasceu em 28 de dezembro de 1922 em Nova York. Bom, pra quem não sabe, ele é o famoso conhecido como... Pra quem não sabe, ele é super conhecido como Stan Lee. Ele foi roteirista e empresário de um dos mais notáveis criadores de histórias em quadrinhos do mercado e, quiçá, do mundo. Ele foi corresponsável, assim, né, por grandes nomes de gibis que estão aqui conosco até hoje. Galera da Marvel, quem gosta aí que tem a guerrinha, né, Marvel e DC. Mas pra quem curte Marvel pra caramba, Stan Lee, ele é o gênio da Marvel praticamente, né? Então ele participou bastante, ele foi corresponsável, não foi corresponsável integral, só pra vocês entenderem. Então ele fez parte de uma grande equipe que desenvolveu, foi responsável como tipo Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, Os Vingadores, Incrível Hulk, só nome grande. Então ele era um gênio, ele foi, né? Porque infelizmente ele faleceu no dia 12 de novembro de 2018, aos 95 anos de idade. Então o bichinho durou, vamos contar que ele durou, e ele ajudou muito nessa trajetória, nesse mundo dos universos de quadrinhos, favoreceu muito no cinema, né? A Marvel cresceu muito no cinema, a gente tem a prova aí dos Vingadores, do último filme que lançou, do Ultimato, que, bateu recordes e recordes de bilheteria, um filmão, assim, uma trilogia muito legal, super conceitual, e tem várias coisas que agregam dos quadrinhos também, tem outras que não, são inventadas, mas muito, muito legal que o universo de quadrinhos chegou em peso aos grandes cinemas, né? E não só ele, desde sempre a Marvel apostou bastante nisso, e tudo começou com o Stan Lee e toda a sua equipe que ele teve à sua volta aí, e fazendo e realizando, tanto que é muito legal a gente reparar, vários, quando ele estava vivo, óbvio, quase todos os filmes da Marvel, ele tem alguma aparição, seja indiretamente, seja discreto, mas dá uma reparada, olha bem pra carinha dele, e depois você assiste de novo aos filmes e você vai ver o famoso e grande Stan Lee, mais novo ou um pouco mais velho, ali presente nas histórias e fazendo jus à sua genialidade. Momento quiz! Vamos lá para mais um Momento Quiz aqui com você. Uhul! Brincadeira, gente. Seguinte, de tudo que a gente já viu até aqui, das coisas que a gente já analisou, conversou, tals, eu gostaria de saber agora para vocês. Além do colorista, você sabia que existem outros profissionais que trabalham em uma HQ? Você sabe que sim, né? Então eu quero saber quais são esses profissionais. Letra A. É um narrador, um produtor ou um desenhista? Letra B. É um letrista, um desenhista ou um publicador? Letra C.
É um roteirista, um colunista ou um arte finalista? Letra D. É um desenhista, um colorista ou um letrista? Ou por último, a letra E. Um roteirista, um arte finalista ou um letrista? Bota o reloginho aí para esperar vocês responderem, que logo menos tem a resposta. Então, se você acha que a resposta certa é a letra E, você está corretíssimo ou corretíssima. Por quê? Gente, o roteirista é ele quem descreve cada quadro da história, né? E como ficam os personagens nele, dentro dessa história, qual o cenário, as falas e como tudo desenrola a história, que é basicamente o que a gente tem numas histórias em quadrinhos. O arte finalista é o artista que reforça e limpa os traços do desenhista, então ele dá textura e profundidade às imagens. Geralmente, às vezes, pode ser o desenhista, também pode ser o arte finalista, acontece muito isso. Só para vocês se ligarem aí. E por último, é o letrista, que ele adiciona os balões e coloca o texto das falas. É um trabalho comum de ser feito no computador, mas há alguns que fazem à mão. Então, vamos dizer que seria o diagramador, mais ou menos, do seu quadrinho também. Certo? Certíssimo! Vamos para mais um momento quiz aqui com vocês. Esse tá super facinho, tá bom? Então vamos lá. A única alternativa que possui uma onomatopeia é: o pé da mesa quebrou, o rei do futebol é brasileiro, quase morri de susto, ou às 5 da manhã o galo cantou cocoricó. Tanana. Vou dar aí um tempinho para vocês responderem e logo em seguida nós vamos vir com a respostinha para você. E a resposta certa é a letra D. Tava meio óbvio, eu acho, né? Espero. A gente já falou tanto disso, mas é assim a letra D. Porque às 5 da manhã o galo cantou cocoricó. E cocoricó é um som que a gente está escrevendo e está pronunciando como o galo faz. Por isso que é uma onomatopeia, certo?